Graça e paz para você que está aqui comigo, seja muito bem-vindo ao canal do pastor Charles Smith. Eu sou pastor aqui da Igreja Batista Shalom, em Governador Valadares. E nós estamos aqui para mais um devocional, compartilhando a preciosa palavra de Deus para fazer a diferença na sua vida. O texto de hoje nós vamos fazer uma breve reflexão sobre o capítulo 46 do livro do profeta Isaías. Este capítulo, ele faz um contraste entre a impotência dos deuses de Babilônia e a fidelidade e o poder do Deus de Israel. Este é um capítulo que vai falar de um Deus que continuamente, do nosso nascimento até a nossa velhice, ele promete nos carregar nos seus braços, cuidar de cada uma das nossas necessidades e mesmo quando os nossos cabelos estiverem brancos, ele promete ser o Deus da nossa salvação. Quantas pessoas que você conhece que tem medo da sua velhice? Pessoas que ficam impacientes, pessoas que ficam inseguras em relação à fase final da sua vida. Será que elas vão ter alguém para poder cuidar delas? Ou será que alguma enfermidade ou alguma incapacidade que geralmente costuma acompanhar essa fase da vida pode roubar a alegria e o prazer de se viver? Neste capítulo de Isaías 46, nós vamos ver um versículo que vai falar exatamente sobre a fidelidade do Deus de Israel. Esse Deus que nos enviou seu Filho para que todos nós pudéssemos ser salvos através daquilo que ele fez na cruz do Calvário. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Isaías foi um profeta que viveu 700 anos antes de Cristo. E na sua época, a Assíria era o principal inimigo do povo do Senhor. Vamos comigo nessa imersão, e eu quero convidar você que está aí, que ainda não se inscreveu, faça sua inscrição no meu canal, basta você clicar aí embaixo, e onde você encontrar inscrever-se, clica, você já estará inscrito, toque no sininho para ativar as notificações, e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Um grande abraço e que o Senhor possa nos inspirar em mais uma das nossas devocionais aqui no meu canal. Dando prosseguimento à nossa história, do capítulo 46 de Isaías, este capítulo faz parte do que nós chamamos de uma seção do livro da consolação. Essa seção do livro do profeta Isaías se estende do capítulo 40 até o capítulo 55. E esses capítulos estão direcionados exatamente àqueles judeus que estão exilados em Babilônia. O interessante neste capítulo, logo no início, duas divindades babilônicas são citadas, Bel e Nebo. E essas divindades eram as principais divindades do panteão babilônico. É comum a história registrar que durante os festivais religiosos, essas imagens eram levadas em procissões, colocadas sobre bois ou carros. Mas, porém, quando Babilônia foi conquistada por Ciro, o representante do Império Medo-Persa, esses mesmos ídolos foram levados como despojos, o que significa que esses deuses que deveriam proteger também precisaram ser carregados. E é exatamente nesse ambiente que nós vamos perceber que o Senhor vai mandar um recado para o seu povo exilado em Babilônia. Para um povo oprimido, idoso, cansado do período da escravidão, essa era uma mensagem de esperança e também de restauração. E a imagem, nós vamos ver, está escrito no verso 4 do capítulo 46. O versículo 4 do capítulo 46 de Isaías diz o seguinte: "E até a velhice eu serei o mesmo, e mesmo quando os vossos cabelos embranquecerem, eu vos carregarei, eu vos criei, e eu vos levarei, e vos trarei, e vos livrarei." O versículo 4, o Senhor usa a primeira pessoa do pronome pessoal 5 vezes para enfatizar o seu envolvimento pessoal com a libertação de Israel. O que eu admiro nesse versículo 4 é que ele revela um profundo aspecto do caráter de Deus como um cuidador constante e fiel. A declaração que o Senhor faz, que até a velhice eu serei o mesmo, estabelece uma conexão direta entre a fidelidade de Deus e as várias fases da vida.
E é interessante que Isaías, ao escrever esse livro, ele vai utilizar expressões relacionadas à velhice e aos cabelos brancos, e o texto vai enfatizar que, independentemente da passagem do tempo e das mudanças que vão ocorrendo ao longo da nossa vida, Deus permanece imutável. Sua promessa de sustento durante a velhice é um alívio e um conforto para aqueles que têm medo de terminarem a sua vida sozinhos ou de repente incapacitados por algum tipo de enfermidade. A repetição dos verbos levar e carregar não é meramente estilística. Ela reforça a ideia da dedicação de Deus em suportar e cuidar do seu povo, oferecendo uma imagem de um Deus que se inclina para ajudar, em vez de ser aquele Deus que fica distante. E por fim, a menção de que vos salvarei é um poderoso lembrete de que, independentemente das circunstâncias, Deus está sempre pronto para oferecer salvação. Assim, o versículo não apenas oferece consolo, mas também uma chamada para que eu, você e todos nós, a confiança na presença constante de um Deus que está sempre ao nosso lado em todas as estações da vida. Como é prazeroso a gente entender, ao fazer a leitura do capítulo 46, que o Senhor promete estar conosco até quando os nossos cabelos embranquecerem. A ideia que o texto passa para nós e que o Senhor quer que cada um de nós possamos guardar no nosso coração é aquela ideia da longevidade, da continuidade do cuidado de Deus ou cuidado divino ao longo de toda a nossa vida. Outra declaração que o Senhor faz no verso 4, eu serei o mesmo, literalmente o que ele disse a Moisés, eu sou o que sou. Isso denota a imutabilidade de Deus. Isso significa que ele não muda com o tempo e nem mesmo em suas promessas. Ele ainda diz nesse versículo que eu vos carregarei. A ideia aqui do hebraico para o português significa suportar um fardo, carregar. Esse mesmo verbo é usado também em Isaías 53:4, quando lá diz que certamente o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades. Que alegria, meu irmão! Isso indica não apenas carregar fisicamente, mas levar sobre si o peso do outro, uma expressão de cuidado sacrificial, que é o que Isaías trata no capítulo 53. Outra coisa, o Senhor novamente faz Israel se lembrar que foi Ele quem os criou. Eu vos fiz, eu vos criei. Isso reforça a soberania criadora de Deus. E ele fecha o versículo dizendo que eu vos salvarei. Salvar aqui tem um sentido de libertar, escapar, livrar. Implica uma ação contínua de livramento de Deus, não apenas espiritual, mas também histórico e físico, uma libertação do cativeiro babilônico. A ideia que eu quero deixar nesse devocional para todos que estiverem ouvindo, é que neste contexto, Deus, por meio de Isaías, ele está dizendo algumas verdades. Entre elas, primeiro, os ídolos que Babilônia tanto reverenciavam precisavam ser carregados, mas ao contrário dos ídolos que eram feitos de pedra, de madeira, ou de outro material, o Senhor está dizendo que é Ele mesmo quem carrega Israel em seus braços. É o Senhor quem me carrega, que te carrega e carrega toda a sua igreja. Não importa se você é novo, se você é mais idoso. Para um povo oprimido, idoso e cansado da realidade de um cativeiro, eu acredito que essa era uma mensagem de esperança e de restauração, Essa imagem de um Deus que nos carrega em seus braços remete muito a que o Senhor já havia dito quando o povo ainda atravessava o deserto no tempo de Moisés. Em Êxodo 19, verso 4, o Senhor disse: eu vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Assim, o mesmo Deus que sustentou Israel no deserto promete continuar sustentando o seu povo até a velhice, mesmo no exílio, e também quando eles retornariam para Jerusalém e para Sião. Do ponto de vista cultural, quero lembrar que a velhice era vista em Israel como um sinal de bênção divina. Se você tiver tempo em casa, leia Provérbios 16:31 e o Salmo 92, verso 14. No entanto, o exílio havia colocado muitos anciãos em situação de fraqueza e de esquecimento. Então, o Senhor vai reafirmar: mesmo quando vocês estiverem velhos e fracos, eu ainda serei o mesmo.
Isaías 46:4, meu povo, é uma das mais ternas promessas da fidelidade de Deus ao seu povo. Enquanto os ídolos mudam, quebram, são esquecidos, Deus promete continuar cuidando de todo o seu povo. Isaías 46:4 não é apenas uma menção de um Deus que está com você em alguma parte ou fase da sua vida. Pelo contrário, mostra a fidelidade contínua. Deus não é apenas o Deus do início da vida, mas também o Deus da maturidade e da velhice. O mesmo Deus que acompanhou Moisés no Egito, que acompanhou Davi em suas batalhas e Daniel na Babilônia, ele continua presente no crepúsculo da vida de cada um de nós, de cada crente, de cada servo. Esse texto também demonstra o cuidado ininterrupto. Quando Deus diz que eu vos carregarei, indica que Deus não abandona ninguém em nenhum estágio da jornada. Quando as forças humanas falham, é o braço de Deus que nos sustenta. Lá em Deuteronômio 33:27, Moisés registrou essa verdade. Deus não apenas observa de longe, mas ele também participa ativamente, tomando sobre si o peso das nossas fraquezas. E por último, o texto reforça que Deus continua o mesmo. Ele não é moderno, ele é eterno, ele é imutável. Eu serei o mesmo. É uma declaração de imutabilidade divina. A confiança do cristão repousa exatamente nesse caráter inalterável de Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 13, verso 8, reforça essa verdade, dizendo: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E qual a aplicação dessa verdade para você que está aí do outro lado? Quando o crente envelhece, muitas coisas mudam. A nossa saúde, a nossa posição, o nosso vigor, a nossa energia. Mas o texto deixa claro que Deus não muda. Ele ainda é o Criador, o sustentador, o pastor que nos carrega em seus braços e também o nosso Salvador. Essa sequência mostra que Deus está presente do berço até a eternidade. Isso serve também para a igreja. Em tempos de crise, quando a igreja parece fraca ou cansada, Deus continua sendo o mesmo. Ele promete carregar a sua igreja até o cumprimento final da sua vinda, aquele glorioso dia que todos nós esperamos, onde as trombetas vão tocar e nós estaremos com Ele para sempre. Creia nessa promessa. A fidelidade e o cuidado inalterável de Deus, ele se estende por todas as etapas da sua vida. O mesmo Deus que nos criou no início da vida, promete nos carregar até o final dela. Sua fidelidade não envelhece e a sua graça nunca se esgota. Tudo na vida muda, o tempo muda, as forças se vão, as pessoas partem, mas Deus permanece o mesmo. Isaías fala um povo idoso, cansado, desanimado no exílio da Babilônia. Enquanto os babilônios se apoiavam em deuses que precisavam ser carregados, o Senhor diz ao seu povo: eu não preciso ser carregado, eu é que carrego vocês. Essa é a diferença entre a religião humana e o relacionamento com Deus vivo. Religião tenta sustentar Deus, fé verdadeira é quando Deus é que nos sustenta. Nesse texto, nós encontramos 4 verbos divinos que revelam como que Deus age na nossa vida, desde o nosso nascimento até a eternidade. Quero dizer para você, concluindo, que você não é fruto do acaso. Sua existência é resultado da mão criadora de Deus. Leia o Salmo 139, versos 13 a 16. Se Ele te fez, Ele também te conhece por inteiro. Eu espero que você tenha apreciado esse capítulo de Isaías e o que ele traz como uma mensagem importante para você e para mim. Eu também estou envelhecendo e eu não preciso ter medo do que me aguarda lá na frente. O Senhor, através do profeta Isaías, deixa claro que Ele ainda é o mesmo Deus que cuida de você, que cuida de mim, do nascimento até o dia que nós deixarmos esse mundo. Eu espero que essa palavra sirva de edificação para você. Não tenha medo do amanhã, porque o Senhor nosso Deus já está no amanhã. Jesus Cristo ainda é o mesmo, como nós acabamos de ver lá em Hebreus 13:8, onde diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Um grande abraço para você que está aí do outro lado. Continue firme buscando ao Senhor. A qualquer momento Ele voltará para buscar a sua igreja. Mas uma coisa é certa, o Senhor não mudou e Ele permanece fiel em cada uma das suas promessas. Um grande abraço e nós nos vemos no próximo vídeo, se o Senhor assim permitir.